Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao componente Leitura e Produção de Textos Orais e Escritos na Alfabetização. Meu nome é Andréa Beatriz Rack de Góes e eu sou professora do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia. Atuo também na Faculdade de Educação, FACED, no curso de Licenciatura em Pedagogia EAD e na especialização em Alfabetização e Letramento. Esse componente curricular tem 51 horas distribuídas ao longo de 7 semanas. E ele é de natureza híbrida, metade teórico, metade prático, numa dinâmica que prevê a dedicação de, no mínimo, 7 horas e meia semanais, ou seja, uma média de 1 hora e 10 minutos por dia para a realização de tarefas e interação no AVA, que é o ambiente virtual de aprendizagem que vocês bem já conhecem. Mais o tempo a ser investido em leituras de textos e subsídios teóricos, estudos e avaliações, isso na semana. Em leitura e produção de textos orais e escritos na alfabetização, veremos uma série de temas e conteúdos de extrema relevância para o trabalho com a linguagem na alfabetização, numa interação dinâmica entre oralidade, leitura e escrita, com ênfase contínua em que o aprendiz compreenda esses elementos em construção como práticas sociais, marcadas pelo contexto histórico, social e cultural em que ocorrem. Nesse sentido, é também fundamental que a escola seja vista pela criança como um espaço acolhedor da diversidade e coletividade, no qual a linguagem, em suas diversas formas, possibilita e promove a convivência e interação entre os indivíduos cujas identidades pessoais e de pertencimento estão em construção, e onde os conhecimentos trazidos pelos pequenos educandos é valorizado e proficuamente aproveitado. Nosso componente está organizado em 3 unidades. Na primeira delas, vamos refletir sobre algumas questões basilares para um trabalho adequado com a linguagem. Nesse sentido, veremos concepções de língua, linguagem, alfabetização e letramento, como objetos teóricos que, ainda que distintos entre si, são indissociáveis e mutuamente complementares. Essa unidade se subdivide em 3 partes. Primeira, concepções de língua e seu reflexo nas concepções de sujeito, texto e leitor. Segunda, concepções de alfabetização e letramento, distinções e aproximações. E terceira, tipos de gramática e suas implicações na condução dos processos de leitura e escrita. A segunda unidade, cujo título é Leitura e Produção de Textos Orais e Escritos na Alfabetização, vai apresentar noções de leitura e escrita como práticas sociais. Ela também se subdivide em 3 partes, sendo a primeira, leitura e produção de textos orais e escritos como práticas sociais, gêneros textuais e multimodalidade linguística. A segunda, leitura como produção de sentidos, texto, cotexto e contexto. E a terceira, objetivos e estratégias de leitura, o processamento textual. Assim como as anteriores, a terceira unidade, etapas da produção textual, que irá focar nos processos relacionados à escrita, também se subdivide em 3 tópicos. O primeiro, produção textual e situação comunicativa, escrever o que, e para quem, o sentido da escrita, seguido de o planejamento da escrita, levantamento dos conhecimentos prévios, contexto, temática e recursos linguísticos. E terminando com estratégias para superar dificuldades, revisão, autocorreção e reescrita. É claro que num curso EAD como o nosso, o ambiente virtual AVA é de extrema importância, já que é através dele que vocês irão interagir com os professores, tutores, colegas e também com a coordenação do curso, através dos fóruns, bem como trocar ideias, tirar dúvidas, trabalhar conjuntamente. É lá também que encontraram todos os conteúdos, materiais de apoio e de leitura, links, espaço para a postagem de atividades e tarefas e muito mais. Por isso, é importante que entendam esse espaço como a nossa sala de aula principal, onde estaremos com mais frequência, de preferência todos os dias, para que possam dar conta dessa média de 7 horas e meia semanais que já foi falada, evitando também acúmulo de leituras, estudos e tarefas.
É no AVA que também serão realizadas e postadas as avaliações previstas para esse componente, que constarão de 2 fóruns e uma produção escrita, conforme segue. Nesse fórum, cujo peso será 2, vocês serão desafiados e desafiados a refletirem sobre as relações existentes entre alfabetização e letramento, inclusão e exclusão social. E para isso, precisarão fazer a leitura de 4 textos, 2 narrativos literários e 2 teórico-conceituais, os quais deverão ser abordados na postagem a ser feita no fórum do AVA. Os textos são os seguintes. Texto 1, Nós Mudemo, de Fidencio Bogo. Texto 2, Vida Maria, curta-metragem de Márcio Ramos, de 2017. Texto 3, que é teórico, O que é letramento, de Magda Soares. E texto 4, também teórico, Gramática e Análise Linguística. Reflexão sobre os usos da linguagem e reflexão sobre a língua e a linguagem, que é do e-book Leitura e Produção de Textos Orais e Escritos na Alfabetização, das professoras Ana Cristina Santos Farias e Fátima Aparecida de Souza. Na postagem, vocês também precisarão indicar o tipo de gramática que corresponde à concepção de língua expressada pela professora na narrativa de Nós Mudemo. Considerando que o objetivo principal do fórum é a interação, é imprescindível que vocês leiam as postagens dos colegas também e escolham destas, no mínimo 2 para comentarem, concordando ou discordando do posicionamento da ou do colega. A segunda atividade avaliativa constará de uma produção escrita do gênero ensaio acadêmico, sob o tema Alfabetização e Letramento, que vai ter como base para a discussão a ser desenvolvida 2 textos da professora Magda Soares, um mais recente e outro mais antigo. O primeiro, Alfabetização, a questão dos métodos, de 2016, e o segundo será Letramento e Alfabetização, as muitas facetas, publicado na Revista Brasileira de Educação em 2004. Para quem não é muito familiarizada ou familiarizado com o gênero ensaio, eu apresento brevemente algumas de suas principais características. Linguagem mais simples, textos concisos, julgamento pessoal, posicionamento, reflexões subjetivas, exposição em defesa de ideias, originalidade e criatividade, um texto crítico e problematizador, com temas variados. Nossa terceira avaliação constará de uma atividade prática envolvendo as etapas da produção escrita descritas no e-book Leitura e Produção de Textos Orais e Escritos na Alfabetização, na página 56, que vai ter como base o texto do gênero curta-metragem, de preferência uma animação. Além de Vida Maria, que já utilizamos no Fórum 1, eu inseri mais uma sugestão bacana no AVA, mas vocês podem escolher algum outro também. É importante que registrem a realização da atividade através de fotos, vídeos e exemplos de registros produzidos pelas crianças, porém, tendo cuidado de não mostrar os seus rostos nem identificá-las. Esses registros, acompanhados de um breve relato de como transcorreu a prática, devem ser postados no Fórum 2, Etapas da Produção Escrita e Revisão da Reescrita. Por fim, teremos nossa avaliação presencial, a ser realizada no Polo, com foco na oralidade e em textos da tradição oral, tendo como subsídio teórico um fragmento do livro Quem os desmafagavisar, bom desmafagavisador será. Textos da tradição oral na alfabetização, de Liana Araújo e organizado por Mari de Andrade Arapiraca, da EDUFBA 2011. Em síntese, nossa avaliação processual ficará assim. Fórum 1, Linguagem como fator de inclusão e exclusão social, concepções de língua e de gramática, peso 15 ou 1,5. Atividade individual para postagem como tarefa, ensaio acadêmico, 30 ou 3,0. Fórum 2, etapas da produção escrita, mais revisão e reescrita, atividade prática em grupos, 25 ou 2,5. E a avaliação presencial, com foco na oralidade e em texto da tradição oral, 30 ou 3,0, num total de 100 ou 10 pontos. Para fechar essa nossa apresentação, quero desejar a vocês um bom trabalho com muitas trocas, parcerias e muita aprendizagem. Para isso,
Conto com a sua participação ativa e constante nessas 7 semanas do nosso componente. E lembre-se, estamos juntos, eu, você, os tutores. Qualquer dúvida pode nos procurar sem pestanejar. Até!